Bom dia a todos. E depois dessa palestra de abertura, que como não podia deixar de ser bem mais ampla, tratando do tema de maneira mais geral, a gente começa agora a focalizar em aspectos mais técnicos, que afinal de contas, né, é o que a gente precisa para botar as coisas em prática. Antes disso, deixa eu só dar alguns recados. Nós estamos já, principalmente para o pessoal da IPTV que nos assiste, nós estamos já, a organização está contactando os próximos da nossa lista de espera. Então, a gente já está mapeando esses lugares. Algumas pessoas que deixaram de participar hoje já estavam confirmadas. Então, pode ser que você seja contactado por telefone, principalmente. Se puder vir ainda nos visitar, se estiver aqui por perto, vai ser um prazer. Segundo recado, quem não pôde colaborar e trazer para o evento 1 quilo de alimento não perecível, pode fazê-lo à tarde ou amanhã, tá? Nós agradecemos, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Tem como aumentar um pouquinho mais, Michael, o volume aqui? Deixa eu conhecer vocês. Quem daqui é aluno de mestrado ou doutorado? Muito bom. Quem daqui é pós-doc? Professores? Muito bem. Tem gente, quem é de fora de São Carlos? Muito bom, sejam muito bem-vindos. Quem é de fora do estado? Maravilha. Então, esses são mais bem-vindos ainda pelo esforço de viajar, né, e estar aqui conosco hoje. Bom, a gente vai falar agora de projetos de pesquisa. E eu não combinei nada com o nosso pró-reitor, mas se tivesse combinado não sairia tão bem, eu acho. Essa apresentação é uma continuação da onde ele parou. Só que agora a gente focaliza para tentar fazer as coisas na prática, certo? Nós temos um tempo tranquilo, eu já conheço eventos desse tipo, a gente vem organizando há muito tempo, as semanas de escrita científica, então, vocês podem achar que a gente está um pouco atrasado, mas não está, a gente vai acabar meio-dia como previsto, certo? Por isso que a minha palestra já é depois da abertura, para eu poder controlar o tempo, certo? Mas mesmo assim a gente ainda tem bastante tempo. Se alguém quiser fazer uma pergunta e achar que vai esquecer no final, levanta a mão e me interrompe, porque aí pode até ajudar na nossa dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Projeto de pesquisa. Os 2 dias que a gente está aqui tem a ver com essa frase aqui, ó. Trabalhar com ciência relevante, ousada e de alto impacto, para gerar coisas importantes para a sua área, seja em conhecimento básico ou aplicado, sem nenhum tipo de preconceito, e seja em qualquer área, tecnológicas, humanas, sociais, certo? O importante é contribuir para a sua área da melhor forma possível. E o que já nos mostra um pouco o entendimento que a gente tem do tema, coisas mais ousadas tendem a contribuir de forma mais impactante. Certo? Então, esse é o nosso grande tema. Não existe pesquisa sem projeto de pesquisa. Então, como eu falei na abertura, eu tenho viajado muito, levando palestras sobre escrita científica para todo o país. Aquelas pesquisas, e nessas palestras eu tomo contato com o trabalho acadêmico, com os resultados de um monte de gente, de todas as áreas. Aquelas pesquisas que você percebe que tiveram cuidado no design, na ideia e no projeto de pesquisa, são as mais fáceis de transformar num grande avanço para a área através de um bom artigo científico para a área. A gente vai falar de artigos amanhã, e artigos e editoração, então não vou me apegar muito ao tema agora, tá? Mas quantos de nós dá o verdadeiro valor para o projeto de pesquisa? Talvez poucos. Certo? Muitos programas de pós-graduação também talvez nem exijam mais um projeto de pesquisa ou não tem uma avaliação para medir impacto, o que é muito difícil na prática, e a gente entende isso. E tanto que eu acho que não é papel de pós-graduação, por exemplo, ou da universidade, host, se preocupar com o projeto. Isso é papel do pesquisador principal, ele com o aluno,
ele com o pós-doc, é papel do PI, do Principal Investigator, com o seu pós-doc ou com seus alunos de pós-graduação, cuidar do projeto. Não deixar nas mãos de pós-graduação, muito menos de pró-reitorias, certo? Cabe a nós tomar cuidado com o nosso projeto. Com um projeto de pesquisa muito bom, muito bem estruturado, as chances de você ter coisas relevantes e de alto impacto, importantes lá na frente, são bem maiores. Então, pensem nisso nos seus próximos projetos. É lógico, o aluno de mestrado depende muito do professor para botar na forma física, transformar uma ideia no projeto de pesquisa. O aluno de doutorado, talvez menos, porque ele já trabalha na área há algum tempo. O pós-doc era para depender menos ainda, certo? Mas sempre é um documento produzido a 4 mãos, pelo menos, certo? Então, é responsabilidade do líder do grupo, lógico, do orientador, do supervisor, e também do aluno, ou pós-doc, que é o principal responsável por aquele projeto. Muito bem. Então, a gente está aqui falando de projeto, né? E eu vou falar de algumas etapas para a construção de um projeto. Mas a mais importante, sem dúvida alguma, é essa daqui, ó, a ideia. Tá? Só quero dar uma informação, essa é uma palestra que inclusive foi transformada em videoaula pela pós-graduação, está disponível, ou já deve estar disponível, vai estar disponível em breve para os programas, para todos os alunos da USP, né, pelo site da pós-graduação. São várias aulas, vários temas, e essa aula de projeto é um deles. Tá? Muito bem. Antes de falar da ideia, vamos dar uma olhadinha numa estrutura típica de um projeto de pesquisa, que a gente tem encontrado por aí. Olhando por cima para as agências de fomento que nós temos no Brasil, no exterior, olhando o que elas pedem como estrutura de projeto, a gente se depara com coisas desse tipo, ó, com tópicos como esse daqui. Ó. Um projeto tem que trazer título, resumo, motivação, problema, hipóteses, objetivos geral específico, resumo bibliográfica, métodos, forma de análise, aspectos éticos, descrição de equipe, modelo de gestão de projeto, resultados esperados, formação de recursos humanos, indicação de colaborações, disponibilidade de infraestrutura, indicadores de desempenho, cronograma físico-financeiro, metas, recursos financeiros de outras fontes, orçamentos, referências bibliográficas. É muita coisa, né? Se você está, assim como eu, já confuso e desanimado de pensar em escrever um negócio desse tipo, você é uma pessoa normal. Então, não se preocupe. Tudo isso é secundário. O mais importante é a tal da ideia. Isso daqui é a base de tudo. Tudo isso daqui só tem algum valor se a ideia for significativa para a área, se for uma ideia boa. Então, veja, a gente começa falando da base de tudo, da ideia. Toda pesquisa nasce no intelecto. Todo grande avanço científico, seja de conhecimento básico ou aplicado, nasce na forma de sinais elétricos entre um neurônio e outro, ou seja, nasce como uma ideia. É lá que é o grande celeiro dos avanços da humanidade, no cérebro de alguém. Então, a parte intelectual é fundamental. O projeto de pesquisa é onde essa ideia toma forma física, certo? Então, vamos falar um pouco de ideias. O que é que todo artigo científico traz em comum, pessoal? O que tem dentro de um artigo científico? Em qualquer área. Todo pesquisador que publica um artigo científico, mais ou menos, medíocre ou muito bom, o que tem lá dentro? Isso. Todo artigo científico traz uma ideia. Então, nós publicamos, no final das contas, ideias, certo? Nós publicamos resultados, nós publicamos ideias. Então, todo grande avanço para uma área, seja em ciência básica ou aplicada, isso começa com a ideia. Então, vocês têm que ter uma preocupação excessiva. Ninguém precisa também ficar doido, neurótico, doente, mas uma preocupação no ponto de tirá-los da zona de conforto. E isso é o mais importante, certo? Na capacidade de ter ideias. Isso é que vai fazer a diferença na vida profissional de vocês. Talvez pessoal também, mas a gente está falando aqui da vida profissional.
O que vai fazer diferença na vida profissional de vocês, e em épocas de crise isso fica muito mais acentuado, é a capacidade que vocês têm de ter grandes ideias. Isso é importante para o pesquisador? É fundamental. Isso é importante para a pessoa que vai para a empresa trabalhar? Talvez mais ainda. Vocês acham que as grandes empresas vivem do quê? Ou planejam viver do quê nos próximos 20 anos? De ideias. É lógico que você, numa empresa, não espera que todos os trabalhadores tenham ideias, não é? Sem nenhum tipo de preconceito, todo mundo tem a sua função dentro de uma empresa, mas existem trabalhadores que estão lá para fazer trabalhos sistemáticos, mais repetitivos e assim por diante, dos quais não são cobrados. Muitas vezes também boas ideias. Mas se você está falando de cargos de gerência, de direção, de presidente, vocês acham que esses caras são cobrados por quê? Por ideias. É a única coisa que eles estão lá. É lógico que lá o foco principal é lucro, e tem que ser mesmo, é uma empresa, né? E na academia é mais importante ainda. Se você é pesquisador, e nós estamos falando aqui enquanto pesquisadores, tá? Não estamos falando de ensino nem de extensão, que tem que ser feito também pela universidade, e muito bem feito, nós estamos falando naquele nicho de pesquisadores, certo? A capacidade de ter ideias para a sua área é que vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Então, pense nisso para no futuro não reclamar. Veja, como a gente pode, de uma maneira muito simples, fazer um roadmap aqui do processo científico. Ó, tudo nasce aqui, pessoal, tudo nasce como uma ideia. Isso toma uma forma física com projeto de pesquisa. Depois vem a implementação de pesquisa. Resultados, tratamentos, estatísticas, éticas e tudo mais. Isso aqui pode ser retroalimentado, novas ideias surgem e no final você tem um output, que é como que esse seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento da área. Esse cenário tem que estar na cabeça de vocês. Esse cenário está no evento de hoje e de amanhã. Certo? Então, veja, nós vamos focalizar muito agora nas ideias e um pouco menos em projeto. Nós vamos depois falar de metodologia hoje à tarde, o que é importantíssimo. Certo? Espero contar com todos aqui para essa palestra de metodologia científica. Tratamento de resultados, escrita e publicação de artigos científicos amanhã, e ainda entra aqui uma rota alternativa, que não é alternativa, é fundamental, que é a parte de financiamento de pesquisa, uma palestra amanhã cedo às 8h30 com o professor Glaucio Oliva, que entende tudo de financiamento, ele acabou de sair da presidência do CNPq, certo? Então, não percam as palestras, porque foram todas modulares, feitas para dar uma visão fundamental para vocês do processo de pesquisa, de alto impacto. Muito bem. Pensa um pouco nisso, ó. Em 2013, nós tivemos essa notícia na Science de que um artigo científico é publicado a cada 20 segundos no mundo. Isso é muito ou isso é pouco? Hã? Uma coisa sendo feita a cada 20 segundos, isso é muito. Certo? E lógico que esse número já é maior. Tá? Isso só em artigos indexados, em bases indexadas, obviamente. Se eu estou falando que todo artigo traz uma ideia, acabei de falar, todo artigo nasceu como uma ideia, e trouxe uma ideia para a área, essa ideia é um avanço. Não é muito avanço? Não é uma enxurrada de avanço que a gente tem todo dia? Onde estão esses avanços? A gente vive? Se todo artigo traz um avanço para a sua área, e se um artigo é publicado a cada 20 segundos, no tempo que nós estamos aqui conversando, já quase 50 artigos foram publicados, certo? Vocês não publicaram nenhum, tá? Então, sentadinhos, ninguém nem pensou em publicar um artigo, mas já foram, né? Onde estão esses avanços? Resolvemos a parte social, saúde, tá? Ninguém mais morre de câncer, ninguém mais morre de doenças infecciosas, não temos mais problema de economia, já colonizamos outros países, outros planetas? Não. Então, veja, o que essa estatística nos traz? A informação de que muita porcaria é publicada. Muito lixo é publicado, independente, inclusive, de revistas. É lógico que nas grandes revistas a estatística atua, né? A probabilidade de encontrar coisas de menor impacto em grandes revistas é menor do que em revistas medíocres. Mas, mesmo em grandes revistas, de vez em quando saem estudos como esse,
Na Nature, por exemplo, em 2012, saiu uma reportagem dizendo que mesmo na Nature, 3 a 4% dos artigos não são outstanding como deveriam ser para a Nature, não seriam aceitos nem em outras revistas específicas de cada área. Mas isso é outra coisa. O mais importante é você entender isso daqui. E não entrar na estatística como aquele que só está produzindo coisas de pouca importância. E eu vou tentar convencê-los disso. Olha, muitas pessoas têm medo de ousar. É um problema sério, nós temos que vencer essa barreira. Com responsabilidade, lógico, né? Não vou sair dando tiro no escuro, não. É fazer as coisas com calma, com metodologia, mas sempre pensar. Muitas vezes não vai dar para fazer da maneira que você queria, mas sempre, pelo menos, ter a preocupação de tentar fazer uma coisa diferente, ousada. Não é mais caro, muito pelo contrário, pode ser mais barato. Porque se você faz uma coisa sem nenhum valor, você pode gastar o mesmo tanto de recursos, ou seja, aquilo saiu muito mais caro. Se você tem um projeto bom e uma ideia boa, é mais fácil para você conseguir a sua bolsa de pesquisa. É mais fácil, se tudo der certo no final, é mais fácil para você publicar numa grande revista. Quantos daqui, de nós, e eu me incluo nisso, a gente não fica, algumas vezes, tentando publicar, vamos para uma revista boa, toma uma burdoada, aí vai baixando o nível da revista, essa é a nossa vida, é a vida de pesquisador. Isso pode ser minimizado se você começar fazendo a coisa certa. Ah, mas o meu orientador, ele gosta da... Não, veja, você é o responsável. Se o seu orientador, né, não vai brigar, não vai criar conflitos, mas veja, tenta usar o seu jogo de cintura para tentar fazer as coisas como devem ser feitas. Isso cabe a você, é o gerenciamento da sua vida científica. Tudo é uma questão de ideias, pessoal. Tudo é uma questão de ideias. E o professor Krieger acabou de mostrar no último slide dele a necessidade da visão e de fazer coisas diferentes. Os meus alunos já conhecem esses 4 slides que eu vou mostrar agora. Quem já fez disciplina comigo também conhece, mas eu vou mostrar aqui para o nosso grande público a importância das ideias. Eu vou mostrar aqui a questão das ideias com um exemplo em uma área aplicada, mas poderia ser em outras áreas, sem a menor sombra de dúvida. Vamos lá. Para mostrar a questão de ideias, eu vou falar de um estudo de caso, um trabalho que eu tomei conhecimento no final do ano passado, num congresso nos Estados Unidos, da nossa área de pesquisa, e que eu gostei tanto da maneira como o negócio foi concebido, que eu trouxe e incorporei no curso. Então, veja, nós trabalhamos em nanomedicina, desenvolvendo nanomateriais para diagnóstico e terapia. O câncer, nessa área, que é mundial, óbvio, como toda área de pesquisa, é um dos principais alvos. Certo? Então, esse é um caso onde pesquisadores tentam, através de nanotecnologia, nanomateriais, resolver problemas de oncologia. Então, todo mundo que trabalha nessa área de nanomedicina, focalizado com câncer, conhece um problema sério hoje. O problema é chamado glioblastoma multiforme. É um tumor no cérebro, muito complexo. Em alguns casos, com pouquíssimas chances de cura. Certo? E ele tem as características próprias de ser extremamente agressivo e invasivo. Então, ele cresce muito, esse tumor. As células se proliferam muito rápido e ele é extremamente invasivo. É um problema sério hoje em oncologia. Tá? E muita gente conhece isso. Todo mundo que trabalha na área sabe desse problema. Todo mundo que trabalha nessa área aqui, ó, todo mundo não. A grande maioria pretende o quê? Busca o quê? Os médicos, os biólogos, biotecnólogos, biomédicos que trabalham na área no mundo todo. Tentam buscar o quê? Farmacêuticos, né? Desenvolver fármacos ou adaptar novos fármacos de maneira a tentar matar essas células tumorais da maneira mais rápida possível, que são os quimioterápicos. Desenvolvimento de novos quimioterápicos, acoplados ou não à radioterapia, outros tratamentos, não é o caso. Mas todo mundo busca matar, tirar essa propriedade do tumor. Aí teve um grupo que pensou diferente. Olha a expressão, pensar diferente. Um grupo pensou diferente. Eles pensaram assim, ao invés de tentar deixá-lo menos agressivo e invasivo, por que a gente não usa isso a favor do tratamento ou a favor da terapia? E esse grupo americano, então, veio com essa ideia. Vamos construir conduítes, condutores, canudinhos.
camarada está com glioblastoma, um tumor crescendo, você fura a cabeça dele, bota um canudinho, em vez do tumor crescer para dentro, ele cresce para fora. Você acha que alguém levaria a sério essa ideia? Vocês acham que quando essa ideia foi colocada no campo das ideias ainda, alguém poderia ter levado a sério isso? De tão absurda que parecesse? Alguém levou. E vamos ver os resultados disso. Antes disso, o mundo inteiro sabia do problema, o mundo inteiro conhecia as características do problema. Só um grupo de pesquisa pensou de maneira diferente. Pensar fora da caixa. Vocês já ouviram essa expressão? Se você não tiver capacidade de pensar fora da caixa, é melhor começar a treinar para isso. Porque isso vai fazer toda a diferença. É isso que faz a diferença. Certo, pessoal? Antes da gente ir para os resultados. Os grandes avanços da humanidade vieram de pessoas pensando fora da caixa. Veja. O artigo do Watson e Crick, 1953, na Nature, talvez o resultado experimental mais importante do século passado. Da onde que aqueles dois camaradas, bonzinhos, inclusive, bonitinhos, foram tirar essa ideia de uma dupla hélice, de coisas que se replicam, de mecanismos de replicação? O Einstein, da onde que aquele camarada, com aquele cabelinho todo desordenado, foi pensar, olha, e se eu sentar em cima de um fóton e sair viajando, o que eu vejo ao meu redor? Para daí nascer a teoria da relatividade. Essas são pessoas, e tem muitas outras na história, claro, que pensaram fora da caixa. E a genialidade deles está aí. Não está na matemática que foi desenvolvida depois. Porque a matemática, depois que foi desenvolvida na relatividade, na mecânica quântica, você passa. Não é muito difícil. Os estudantes aprendem e vai repassando. Agora, a capacidade de ser gênio não é fácil passar. A capacidade de ter grandes ideias não é fácil ensinar. A gente consegue dar ideias, noções de treinamento, mas é cada um no seu intelecto que vai ter que ficar fora da sua zona de conforto. Deixa eu fazer um pequeno desabafo aqui. Nós estamos muito confortáveis na pesquisa no Brasil. É a hora de perder um pouco esse conforto. Saia da sua zona de conforto profissionalmente falando. Os pós-docs são a linha de frente da pesquisa no mundo inteiro. Quem que faz pesquisa no mundo, pessoal? Quem que faz pesquisa no mundo? Aqui, em Harvard, no MIT, na Alemanha, no Japão, na Coreia. Quem faz pesquisa? O pró-reitor acabou de falar. Vocês acham que o orientador... Eu conheço grandes figurões de Harvard que os caras fazem 280 voos por ano. Ele não para no laboratório dele. Quem que faz pesquisa? É o pós-doc. Pós-docs, vocês são à frente de pesquisa no mundo todo, não é no Brasil só. Se conscientize disso e atue como tal. Você que é doutorando, logo vai ser um pós-doc, se conscientize disso. Os grandes avanços vêm das mãos, mas principalmente das cabeças de vocês, não do seu orientador somente. De vocês. Vocês são à frente de pesquisa. É assim no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. Tá? É uma fase difícil, eu passei por isso. A gente tem emprego, a bolsa tem data para acabar quando tem bolsa, certo? Tem data para acabar, você não sabe se vai renovar. Tudo isso faz parte do processo. Em alguns países isso é mais tranquilo, porque lá pós-docs têm contrato de trabalho com as universidades, com grupos de pesquisa, pode estar por tempo indeterminado. É uma situação um pouco mais confortável. Eu concordo. Nós vivemos no mundo real. E o mundo real é essa, hoje em dia principalmente, essa coisa complicadíssima da incerteza. De onde eu vou estar daqui a um semestre? Eu vou renovar minha bolsa? Eu vou conseguir outra bolsa? Eu preciso da minha bolsa, eu preciso arranjar um emprego, senão eu não caso. A minha namorada já está pressionando. E assim por diante. Eu preciso sair da casa dos meus pais, que eles também já estão lá me tocando para fora de casa. Eu preciso arranjar um emprego. Tudo isso faz parte. Mas veja, você entrar numa zona de conforto e querer fazer só um arroz com feijão para garantir uma coisinha ali, esperar o concurso, não é a solução. Acreditem que eu já passei por isso. Não é a solução. Em épocas de crise, a solução é a excelência. Você precisa ser um grande gênio para fazer diferença? Não, você só precisa ter essa pulguinha atrás da orelha que eu quero deixar nesses 2 dias do nosso encontro aqui. Pensem nisso. Vamos lá. Olha o que esses caras fizeram. O resultado está aqui, pessoal. Aquela ideia doida de fazer um conduíte saiu e foi publicada como um grande avanço para a área na principal revista da área. É lógico que o grande avanço não é o artigo.
como a gente vai ver amanhã, eu preciso do artigo, porque o artigo é o veículo que leva o avanço para a minha área. Tá? Então, veja, esses caras conseguiram, então, um avanço fantástico. E está aqui uma ilustração do que seria esse conduíte, né? É lógico que não é um canudinho de refrigerante que eu vou enfiar ali na cabeça do... Isso aqui foi tudo feito em um modelo animal, não está nada em paciente. Mas é um material que vai até o tumor, passa pelo córtex cerebral aí, ele contém nanotubos de carbono perfeitamente alinhados para induzir a proliferação alinhada e ordenada das células do tumor em uma direção, na direção em que ele vai saindo. No final do processo, não tem a figura aqui, no final do processo, no final do canudinho tem uma solução salina que vai induzindo a apoptose, é um poço apoptótico e assim por diante. Então, eles conseguiram manter o tumor sem crescimento dentro do cérebro intracraniano, em alguns casos até diminuiu bastante. Isso dá tempo para os quimioterápicos agirem, isso dá tempo para a radioterapia agir, isso dá qualidade de vida para essas pessoas que estão numa etapa de sobrevida. Isso pode dar, na verdade, né? Eu não acompanhei, talvez esteja sendo realizado em fase clínica com pacientes agora. Isso que a gente mostrou são todos resultados em vivo, com modelos animais. Tá? Mas esse é um caso de uma equipe de trabalho que pensou diferente sobre um tema. Agora é lógico, quantas ideias eles tiveram antes disso? Que foram completamente absurdas, ou que puderam ser testadas e não deu certo. Então aí vem uma outra coisa chave na vida do pesquisador. Alto risco. Pessoal, precisa se arriscar. Você acha que toda ideia que você tem, mesmo sendo muito boa, gera um grande avanço? Impossível. Não existe isso em ciência. Lógico que todo grande avanço veio de uma grande ideia, isso é fato. Mas se toda ideia gerar um grande avanço, alguma coisa está errada. Então a gente não sabe nesse grupo quantas outras alternativas eles testaram e não funcionou. Isso faz parte da vida científica, principalmente nas nossas áreas. Deixa eu conhecer um pouco vocês, nas áreas experimentais. Lógico, se eu estou falando de avanços e metodologia e pesquisa em áreas mais de pensamento, em filosofia, em teologia, é outra linha de pesquisa, e muita coisa do que eu falo aqui não se aplica, então não fique bravo. Alguém aqui da área de humanas? Tem gente de humanas? Ótimo, maravilha. Sociais? Menos. Muito bom. Você é das áreas sociais. Ótimo. Então, isso talvez não se aplique para o dia a dia de vocês, tá? Mas a concepção vale. Né? Inclusive, esse é um século para a gente pensar no desenvolvimento humano, e não só tecnológico. Senão, o meu amigo Gilson Volpato já tem falado disso há algum tempo. Com tanta tecnologia, e se não desenvolver o humano, não adianta nada. Se a gente tem tanta tecnologia, mas nego começa a explodir todo lugar com homem, não adianta nada. Então, nós precisamos também desenvolver as partes sociais e os aspectos humanos. Mas, voltando aqui, ó. Muito bem, mas como que eu tenho ideia? Eu não sei. Não sei. Qual a receita para ter uma grande ideia? Não sei. Mas tenho óbvio, o básico que eu sei e eu tenho falado há muito tempo. Primeiro, você não tem como ter uma grande ideia na sua área de pesquisa se você não conhece a sua área de pesquisa. Você conhece a sua área de pesquisa? Você sabe quem são os grandes nomes? Os grandes grupos? Onde é que eles estão? Os grandes artigos na sua área de pesquisa, quais são dos últimos 2 anos, 3 anos? Você conhece todos esses artigos? Quais são as grandes revistas? Eu canso de ver gente que não sabe nem quais são as 5 principais revistas na sua área de pesquisa. Um aluno de mestrado poderia saber, mas se não souber, não há o menor problema. Um aluno de doutorado deveria saber. Se não souber, começa a ser um problema. Um pós-doc não conhecer quais são as 5 principais revistas da sua área de pesquisa é um grande problema. Esse é um grande problema. Pensem nisso. Certo? Então, veja, eu tenho até aqui uma tentativa de incentivo na questão de possibilidade de ter ideias. Como ter boas ideias? Mas com muita humildade, que falta muito nesse slide. Mas pelo menos aqui está o básico. Então, pensem nisso. Ó. Primeiro, eu não tenho como ter ideias sem conhecer minha área de pesquisa. Eu não posso ter ideias em filosofia. Eu não sou da área. Eu não posso ter ideias em economia. Eu não trabalho desenvolvendo modelos econômicos. Eu tenho que saber ter ideias na minha área.
Na área um pouco mais restrita, sub-áreas, linhas de pesquisa, tudo bem? Ou áreas um pouco mais amplas. Isso que você tem que saber. Então veja, ó, dicas. Conheça as pessoas. Ciência é feita de pessoas. Science is people. Quem falou isso, inclusive? Alan McDermott, Prêmio Nobel de Química 2000. Não é equipamento que faz ciência. Não é infraestrutura que faz ciência. Não é revista que faz ciência. Ciência é feita pelas pessoas, pelos seres humanos. Quem são as pessoas fazendo ciência na sua área? Os grandes nomes do Brasil, do exterior, próximos de você, não tão próximos assim, os grandes grupos, as grandes universidades. Onde é que eles estão? Tem esse mapa na cabeça. É difícil isso? Muito fácil. Nunca foi tão fácil. Entra na internet, digita as palavras-chave, começa uma busca. Você conhece todo mundo. Se possível, conhecê-las pessoalmente, em congressos, em conferências, em visitas, melhor ainda. Se exponha. Quais são os veículos que levam os avanços para a sua área? As revistas, principalmente. Quais são? Preciso conhecê-las. Mas não só conhecer, a gente vai ver daqui a pouco. Participe de congressos, cada vez mais é difícil arranjar verbas para congressos, conferências no Brasil, no exterior, a gente sabe disso, a gente vive no mundo real, mas tente, saia do comodismo. Congressos, vocês já repararam isso, são sempre feitos em cidades fantásticas, ou em praia, né? Congressos em Angra, em Búzios, em Natal, sempre tem uma atração, mas a gente nem precisaria disso, mas se tem, melhor, né? Vá nos congressos. Force seu orientador. Não, os meus alunos não precisam, mas os outros, force seus orientadores para arranjar dinheiro para vocês para os congressos. Tá bom? Pensem nisso. O aspecto mais importante para conhecer sua área, pessoal, faça a revisão bibliográfica. E aqui eu vou deixar aberto para o link que é para a palestra das 2 horas. Base de dados e EndNote. Se você não sabe fazer revisão bibliográfica, eu, por exemplo, não sei. Eu sei o básico do básico do básico. Mas os meus alunos eram para saber. E sabem. Então, se você não sabe fazer revisão bibliográfica, se você não conhece as ferramentas para te ajudar na revisão bibliográfica, você já está atrás de um batalhão de pessoas que sabe e conhece as ferramentas. É por isso que nós vamos ter uma palestra para te mostrar as principais bases de dados e para dar dicas de como você começa a conhecer. Não dá para falar tudo disso, né, em 1 hora. Então, aqui entra um papel fundamental das nossas bibliotecas e bibliotecárias ou bibliotecários, certo? As bases de dados. E traga esses artigos. Conheça isso. Só com esses artigos é que você vai ter um mapa da sua área na sua cabeça. Senão, você não vai ter esse mapa nunca. Conheça o estado da arte na sua área de pesquisa, onde está a fronteira do conhecimento na sua área de pesquisa, o que é que todos das suas pesquisas bem próximas de você, das suas sub-áreas de pesquisa, buscam, onde que eles trabalham, no que eles estão apostando. Conheça isso através dos artigos científicos que vêm depois de uma boa revisão bibliográfica. Então, veja o papel das bases de dados e dos profissionais que nos ajudam nisso, que são as bibliotecárias ou bibliotecários. Pensem nisso. Não dá para fazer, em áreas tecnológicas, como muitos daqui trabalham, não dá para passar 1 mês sem fazer revisão bibliográfica. As coisas são muito rápidas. Em algumas outras áreas, os avanços podem ser mais lentos nesse momento histórico que a gente vive. Sem nenhum problema, e não é nenhum desmérito. Mas nas nossas áreas de pesquisa, 1 mês sem fazer uma boa revisão bibliográfica, você já está atrás. Você já perdeu muita coisa. Esse é um aspecto importantíssimo. É difícil fazer? 8 minutos. Na frente de um computador, com as ferramentas certas. Nem isso. Você tem toda a área na tela do seu computador. Pensem nisso. Senão, não adianta reclamar. Mas não adianta ter um monte de artigo em PDF na minha caixa, revisões bibliográficas, janeiro de 2016, fevereiro de 2016, março. Se você não ler, ou pelo menos olhar onde está o avanço, não precisa, talvez, ler o artigo todo, se você ler, melhor. Mas se você não estudá-lo, não adianta nada. Certo? Não adianta ter uma pasta enorme de artigos PDF que você está achando que você vai usar só daqui a 3 anos, quando você vai escrever a tese.
Talvez lá você não vai usar nenhum desses mais, dependendo da sua área. Você precisa conhecer, senão você não tem um mapa na sua cabeça. Se você não tiver um mapa na sua cabeça, tudo fica... Então veja, estude, discuta com seus parceiros. Discuta com seus orientadores e supervisores. É lógico que às vezes discutir com os parceiros é muito mais produtivo. Trabalhar em equipe, né? Pergunte, mas depois disso, pense. Ouse e implemente, vá para quem das áreas experimentais, vai na bancada. Nenhum pesquisador, pessoal, das áreas experimentais, das nossas aqui, né? Tirando, obviamente, pessoal de humanos ou talvez teóricos, né? Mas nas áreas experimentais, você faz pesquisa no laboratório. Com algumas exceções, né? Quem trabalha com simulação e tudo isso, isso é outra coisa, não se aplica, certo? Mas, de qualquer forma, mexa-se. A gente tem uma inércia enorme para se mexer. Mas depende do estímulo. O cara que está ali no meio do doutorado, já terminou os créditos, é muito natural. Terminou os créditos, já tem alguns resultados interessantes. É natural que ele dê uma acomodada, mas não pode. O pós-doc acabou de ganhar a bolsa da FAPESP. É natural que naqueles meses o cara dê aquela acomodada. Eu vejo isso todo dia, não é só no meu grupo. Então falta o estímulo certo. O estímulo certo é o sucesso na carreira de vocês. Porque quando não tem estímulo, a gente se acomoda mesmo. Eu, quando tenho que fazer relatório, pessoal, eu lavo o carro, saio para passear com o coelho, porque eu não tenho cachorro, faço qualquer coisa, né? Só para não lembrar que eu tenho que fazer um relatório. Nós somos assim porque nós somos seres humanos. Mas dá o estímulo certo. Cria um Pokémon Go. A USP está cheia de gente atrás de Pokémon o dia inteiro. Essa molecada que estava no videogame o dia todo, está aqui. Ó. A USP está assim. Não sei se isso é certo ou errado, bom ou ruim, não interessa. Acho até que é bom pelo exercício, né? É o estímulo certo. Você precisa achar esse estímulo para fazer acontecer. Porque você vai tentar pelo menos umas 8 ou 10 ideias para uma dar certo. Não pensa que você é tão brilhante assim, pode até ser, né? Mas que você vai ter uma ideia e, puf, está aqui minha... Não. Você vai fazer uma, não vai dar certo, vai tudo para o lixo. Você faz outra, não vai dar certo, vai tudo para o lixo. Não pense que você vai fazer a sua tese de doutorado, todos os experimentos que você fez, você vai usar na tese. Não, está doido? Não existe, não funciona assim. Quando você escreve uma tese de doutorado, ficaram experimentos para umas 2 teses de fora, que não conseguiu entrar naquilo. Então, a excelência vem do excesso em pesquisa científica. O suficiente é pouco. Guardem essa frase. Quem gosta de tatuagem, ó, tatua isso daí. Ó. Em ciência, isso vale para... Né? O suficiente é pouco, a excelência vem do excesso. Guardem essa frase, tá bom? E isso é importante, pessoal. Entendam esse processo. Isso faz parte da nossa vida científica, tá? Bom, agora então vamos afunilar um pouco mais. Já dei um puxão de orelha em todo mundo, eu quero afunilar um pouco mais agora na estrutura. Agora vamos retomar aquela coisa doida, daquele monte de tópicos de um projeto de pesquisa. Vamos falar um pouco desse documento agora, tá bom? Mas lembra, o mais importante não é o documento em si, é o que veio antes, certo? Vamos lá. Ó, vamos entender os tipos de projetos. Nós temos projetos de pesquisa de graduação, um projeto de iniciação científica, um projeto de TCC, tem universidades, tem cursos que têm uma disciplina de projetos, né, para TCC inclusive, projetos de pós-graduação, projeto de pesquisa com financiamento, projeto de pesquisas com financiamento podem ser individuais, podem ser em grupos. Esses são alguns tipos de projetos, e cada um, obviamente, tem sua estrutura, né, característica. Algumas chamadas específicas. Vamos dar uma olhada aqui, ó, em alguns tópicos importantes em projetos, tá? Que eu considero importante. Depois a gente vai afunilar para tentar chegar numa receita mais factível. Projeto, obviamente, tem que ter título, um resumo, uma motivação, hipótese, dependendo da área ainda, nas áreas de humanas, a questão de hipótese, formulação de hipótese tem um valor mais forte ainda, né? Que a gente pode até, em algumas áreas, chamar de hipóteses, o que a gente está chamando de ideias, ou qual é a pergunta. Tudo isso está dentro desse arcabouço. Tá? Objetivos, revisão, métodos e assim por diante. Ou seja, eu estou retomando aqui aquele monte de itens que eu já mostrei para vocês. Vamos dar uma olhada em como nossas agências de fomento esperam que a gente escreva um projeto de pesquisa. Porque, afinal de contas, a grande maioria dos casos aqui, a gente vai escrever para uma dessas agências. Certo? Então, olha aqui. Ó.
O que a FAPESP tem? E eu não estou com isso dizendo que esse modelo é bom ou ruim, viu? Eu só estou dizendo que isso está aí. Quem vai mandar um projeto para essas agências deveria olhar a estrutura que ela sugere, inclusive é sugerida. Tá? Vamos lá. Um projeto da FAPESP, para iniciação científica, mestrado e doutorado, eles pedem as mesmas coisas. Ó, resumo, introdução, justificativa com a bibliografia fundamental, ou seja, trazendo, né, a área, mostrando como está o estado da arte na área, objetivos, um plano de trabalho e cronograma, são aspectos importantes, material, ou seja, uma parte de metodologia e forma de análise de resultados. Né? A FAPESP tem uma limitação de 20 páginas, o que é suficiente para você colocar as ideias. É bom essa estrutura? Não sei se é boa, mas é simples, não é complicado. Que partes fundamentais a gente reconhece aqui? Ó? Veja, quem vai avaliar está querendo ver coisas em bloco, por exemplo. O que tem hoje na área? Me fala da sua área e o que tem hoje. Me conta qual é a sua área. Me conta qual é a importância da sua área para a geração de conhecimento. E como que está hoje esse cenário? Esse bloco aqui. Ó. O que você está propondo para avançar? Está aqui. E como que você pretende fazer isso na prática? Vai dar tempo? Você conta com infraestrutura? Então, ó, coloca aqui. Certo? Método científico, qual a forma, qual a abordagem, como é que você vai atacar o problema? Pense nisso antes. Tá? Então, é o que se espera de um projeto de pesquisa para IC, mestrado e doutorado da FAPESP. Para projetos um pouco, não para alunos, né? Pós-doutoramento e projetos regulares a pesquisadores, já com posições, já professores, né? Já com seus empregos, a FAPESP sugere que você traga título, responsável, instituição, resumo, enunciado do problema, resultados esperados, desafios científicos, cronograma de execução, disseminação e avaliação, outros apoios se houver. Então, praticamente a mesma coisa do que está aqui, só que com mais detalhes. Praticamente a mesma coisa. Ó. Me fala aí qual é a área e onde está o gargalo hoje, onde está a fronteira do conhecimento. Você, de certa forma, colocou isso daqui aqui, ó, ou deveria. O que você espera? Aqui entram os seus objetivos e uma tentativa de como aquela sua ideia faz avançar essa fronteira do conhecimento. Né? Mas é pesquisa, não é uma bola de cristal. Pode ser que não dê certo. Por isso a gente fala dos desafios, tanto científicos quanto tecnológicos. Certo? Cronograma de execução, disseminação e avaliação e outros apoios. Aqui a diferença é esses outros apoios, ou seja, é bom mostrar para a agência de fomento que você já tem suporte de outras agências, já tem dinheiro, outros recursos que podem ajudar, ou seja, o projeto não vai parar em algum momento por falta de recursos, certo? Mas é basicamente a mesma estrutura. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó. CNPq. Aí eu peguei aqui um exemplo de um edital recente do CNPq, que inclusive o nosso grupo acabou de mandar um projeto para essa área. Aliás, o projeto ficou muito bom, graças aos alunos aqui, toda a equipe que trabalhou nesse projeto. Mas veja a diferença e a complexidade de um projeto, de uma estrutura de projeto sugerida agora pelo CNPq. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas tem particularidades. Vamos ver particularidades. Esse é um projeto de pesquisa, uma sugestão de tópicos de um projeto de pesquisa que o CNPq coloca para pesquisadores. Isso aqui não é para pedir bolsa. Tá? Então, olha o que o CNPq pede. Ó, identificação da proposta, dados dos solicitantes, instituições que vão participar, área de conhecimento predominantes e correlatas, linha central, temática e secundária, informações do proponente e membros da equipe, título, palavras-chave, objetivos, metodologia, relevância do projeto. Esse é o coração da história toda, a relevância do projeto para o desenvolvimento científico e tecnológico na área. Certo? Se você está propondo um arroz com feijão e os recursos são escassos, você não vai ganhar. Tá? Se você vai poder, se o projeto vai participar na formação de recursos humanos, perspectivas de aplicabilidade, esse caso é um caso específico, né, para a problemática da Zika, né?
para ser aproveitada no SUS, etapas de execução das propostas, cronograma de atividades, modelo de gestão, quais as pessoas envolvidas na administração, compra de materiais, prestação de contas. Então, tudo isso está aqui nesse modelo de gestão. Tá? Indicadores de acompanhamento, ou seja, como que o CNPq pode avaliar se você está desenvolvendo bem o projeto. Certo? Produtos esperados como resultado, nesse caso era uma chamada aplicada. Tá? Perspectivas de colaboração internacionais durante o seu projeto. Colaborações ou parcerias que você já tem para eles verem se você realmente é uma pessoa que tem um networking, né, de preferência mundial bem estabelecido, ou seja, que você trabalha na fronteira do conhecimento, que você conhece a sua área de pesquisa, as pessoas, a sua comunidade, e se as pessoas conhecem você. Infraestrutura, né? Não dá para dar muito dinheiro também, a pessoa não tem infraestrutura para fazer. Infraestrutura não é o mais importante, mas para as agências de fomento, sempre tem um risco. A pessoa quer pedir um microscópio de transmissão eletrônica, custa aí 2, 3 milhões de reais, e precisa de toda uma infraestrutura para ter esse equipamento. Então, muitas vezes, não adianta só dar o dinheiro para o equipamento, se a instituição não consegue depois prover tudo o que falta. Esse é só um exemplo. Tá? Indicação de recursos financeiros de outras áreas e assim por diante. Então, veja, o que a gente está vendo até aqui? Há uma grande variedade de estrutura, principalmente dos tópicos e subtópicos, para diferentes tipos de projeto. É uma loucura, inclusive chamadas específicas podem trazer a estrutura que eles quiserem, ou que saiu da cabeça de algum burocrata lá do CNPq, da CAPES, não sei, ou da FAPESP. Mas vamos descomplicar um pouco, né? Principalmente para essa fase inicial, onde a gente está mais preocupado com projetos de bolsa, lógico, projetos individuais também, para financiamento, né? Mas a gente pode descomplicar um pouco essa estrutura e falar do que é importante, né? Na minha opinião. Então, veja, um projeto bom, completo, poderia ser bem simplificado dessa forma. Apresentação, resumo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, introdução e justificativa com citações. Aqui é que eu vou colocar as minhas hipóteses, inclusive. Tá? Tópicos de interesse com citações, trazendo a área para me dar suporte para essas informações. Objetivos geral e objetivos específicos. Objetivo geral, pessoal, muita gente confunde o que é objetivo geral e objetivo específico. Mas muita gente mesmo. E é importante saber. Objetivo geral é aquilo que a sua área quer. Objetivo específico é aquilo que você vai fazer. Certo? Então não adianta falar assim, objetivos específicos, vamos desenvolver um novo fármaco que vai diminuir o número de quimioterapias de 10 para 2 sessões. Ora, isso não é um objetivo específico? Você e a torcida do Flamengo toda querem isso. A sua área toda, isso é objetivo geral, certo? Objetivo específico é aquilo que a sua ideia original te permite fazer. Quais são as etapas, os passos, tá? A parte experimental, a parte de métodos, aí cada área vai chamar de uma maneira, certo? Forma de análise de resultados, resultados esperados ou implicações para a área. Não dá para a gente colocar resultados, lógico, eu ainda não fiz a pesquisa, mas conhecendo bem aqui, a gente mede o nível de intimidade do pesquisador com a área dele, ele tem noção do que ele pode conseguir, se tudo funcionar. Não se preocupe que ninguém vai cobrar de você depois, se não deu certo, mas você falou que ia dar tal coisa. Adequação, candidato ao plano de trabalho, isso eu tenho usado bastante, eu acho que é muito bom para quem está pedindo bolsa. Mostre o seu background, você é formado em quê? Você fez mestrado aonde? Você fez estágio no exterior? Você trabalhou com o quê? Adquiriu tais habilidades onde? Isso ajuda o referir de uma maneira impressionante. Porque ele está vendo que, independente de qualquer coisa, você daria conta daquilo. Tá? Então, esse tópico aqui é muito importante, a FAPESP não pede, CNPq não pede, mas a gente coloca em todos os projetos que saem do nosso grupo. Tá? Metas e cronograma, você precisa estabelecer, metas e cronograma, prazos, porque a sua bolsa vai ter prazo, e é lógico, bibliografia, que a gente dá pouco valor, mas a bibliografia bem feita, mostrando o estado da arte, mostrando onde está o problema e como você vai ajudar a melhorar isso, ou como você pretende, se der certo o projeto, é fundamental para que ele seja aprovado, certo? Então, veja, pessoal, 20 a 30 páginas eu acho que é o suficiente para colocar um bom projeto de pesquisa e deixar claro para o referir.
Tá? Essa é a sua parte. Faça da melhor forma possível. Aí a gente vai para a segunda etapa. Isso vai para a mão de referir. Todo referir é bonzinho? Todo referir entende da área dele? Todo referir é bem intencionado? Não. Mas isso a gente não tem controle. Né? Então, da cabeça do referir, você não sabe o que vai sair. Pode sair coisas muito agradáveis e coisas muito desagradáveis. É a vida. Mas não desanime por causa disso. Faça a sua parte, até onde você tem controle. Você tem controle até aqui. O que o referir vai falar depois, não interessa. Se ele leu o projeto, se ele não leu, se ele deu pitaco errado, se ele falou besteira. Ou, muitas vezes também, ele vai pegar um ponto muito importante que você não tinha pensado ainda. Então, não é todo referir que atrapalha. Né? Muitos referis ajudam. Tá? Pensem nisso. Mas o que cabe a você é fazer a sua parte. Agora eu vou me concentrar em 2 aspectos de estrutura que eu gostaria de discutir com vocês. Resumo. Pessoal, aqui está uma estrutura proposta para um resumo de um projeto de pesquisa, para escrever essa seção, resumo. Contextualize, vocês vão ver na aula de amanhã, que é muito próxima de um resumo de um artigo científico. Tá? Mas veja, num projeto de pesquisa, um resumo poderia trazer essas partes, essas subseções lá dentro. Lógico que é um texto corrido, né? Mas algumas sentenças vão ser dedicadas a contextualizar o leitor, o referir. Nesse caso, não é um documento de divulgação para a área, é um projeto de pesquisa, é de acesso restrito. O projeto de pesquisa é um documento de acesso restrito para a agência de financiamento e para o referir, certo? Não é divulgação. Você tem que contextualizar essas pessoas, mostrar por que era importante, qual que é a sua grande área, né? Por que ela é importante, falar dos problemas, quais são as limitações, aquilo que ainda não se conhece, aquilo que pode ser melhorado. Os objetivos, metodologia, se for o caso, resultados esperados e implicações para a área. Conhecendo bem a sua área, fica fácil colocar isso daqui, ó, esses 2 últimos tópicos. Se você não conhece a sua área, você não consegue colocar esses 2 últimos tópicos. E o mais importante, não consegue falar qual é um problema relevante que o seu projeto de pesquisa vai tentar minimizar. Só conhecendo sua área de pesquisa. E a outra seção de introdução e justificativa? Então, muito rapidamente, o que eu proponho é uma estrutura desse tipo. Ó. É uma seção mais longa, 1,5 páginas, 2 páginas, por exemplo, certo? Enquanto que o abstract são 150, 250 palavras. Tá? Então, aqui eu preciso trazer literatura. Então, eu contextualizo, trazendo a literatura, citando os artigos, a importância, e qual é a sua área de pesquisa, e qual é a importância dela, quais são as limitações, mostro onde está o estado da arte, ou seja, o que há de mais novo, o que há de mais recente, o que está na fronteira do conhecimento hoje na minha área. Putz, mas a minha área é multidisciplinar, é tão difusa. Tem áreas onde é muito fácil, todo mundo busca aquilo. Tem áreas onde é muito difuso você estabelecer uma fronteira. Mas tente conhecer que isso vai aparecer. Ou você vai ter cada vez vai conhecer mais, tá? E os objetivos. Acabou aqui, então, essa parte de introdução justificativa. A justificativa aparece onde, se estiver bem escrito? Aparece aqui, ó. O gargalo está aqui, junto com os seus objetivos, que estão correlacionados com o gap, obviamente, certo? Está claro qual é a justificativa e a importância do seu trabalho, do seu projeto de pesquisa. Muito importante, pessoal. Consulte seu orientador sempre, o seu supervisor, tá? Consulte a equipe do seu grupo de pesquisa, converse com as pessoas bibliotecárias, conheça a sua área de pesquisa. Isso é muito importante, mas veja, tudo sai da ideia. O mais importante é a sua capacidade intelectual de ter uma boa ideia de trabalho na sua área. Isso é o mais importante. Se você tiver uma grande ideia, dificilmente o seu projeto vai ter pouca eficiência. Mas se a sua ideia não é relevante, você pode escrever o melhor projeto do mundo, que não faz a menor diferença. Certo? Isso é o mais importante, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui hoje. Pensem nisso. Bom, aqui é só um pouco mais de divulgação, nossa revista. Eu tenho sido editor dessa série de livros da Springer também. Esse é o nosso site novo, com minicursos, zucoescrita.com. Alguém pode também nos acompanhar no facebook.com/zucoescrita. Agradeço se puderem divulgar. Esse é o site antigo, escritacientifica.com. Tem videoaulas ainda todas lá em 8 módulos, então sintam-se à vontade.
Esse é o portal da escrita científica da USP de São Carlos. Então, nós temos aqui no campus um portal, certo? Com muitas informações sobre escrita científica, palestras, material de apoio, cursos, informes, divulgação, tudo sobre escrita científica. Esse portal é muito útil, muito utilizado, e agora, inclusive, a gente vai reestruturá-lo para conter todas as partes. Projeto, metodologia e escrita científica. Então, em breve, a gente vai ter todas essas partes no nosso portal. Esses são os nossos contatos. Sintam-se à vontade para nos escrever, nos contatar. De novo, muitíssimo obrigado. Eu espero todos agora às 2 horas. A gente vai começar às 2 horas, hein, pessoal? A base de dados. Então, por favor, 10 para as 2, se vocês puderem estar aqui, a gente agradece. Muitíssimo obrigado a todos. Sobra ainda, talvez sobre ainda 2 minutos para alguma pergunta muito peculiar que queiram fazer. Aproveitem aqui, agora. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou aproveitar para fazer 2 perguntas. Pensando nos projetos de alto risco, que resultam em a probabilidade de uma pesquisa de alto impacto, imagine um projeto desse aprovado e quais seriam as consequências se o pesquisador falhar. A segunda pergunta seria o que se espera de um projeto de pesquisa voltado para um concurso para professor, numa área que você está na interface. Muito bom. Então, todo mundo entendeu as perguntas? Excelentes perguntas, e que me dá gancho de falar de um outro aspecto que eu não falei aqui, a questão de projetos de alto risco. Eu falei de ideias, ousadia, mas algumas instituições financiadoras, elas deixam claro que elas só querem projetos de altíssimo risco. O NIH, por exemplo, e a American Institute of Cancer, são instituições que a gente tem visto, inclusive tivemos um convite para mandar um projeto, eles deixam claro que tem que ser um projeto de altíssimo risco. Projetos de coisas de rotina não são considerados. Então, veja que depende de cada caso, é um caso. Um projeto de altíssimo risco, esqueci o seu nome. Juliana, desculpa, Juliana. No projeto de altíssimo risco, o que se espera é que, se der certo, tem um baita de um avanço para a área. Mas o nome já diz, é de altíssimo risco. O que pode acontecer com o pesquisador? Veja, ele não pode ser punido. O máximo que pode acontecer é não ter continuidade no projeto, mas não há implicações complicadas de... Se não der certo, Juliana, e se não houve nenhum problema, digamos, humano envolvido no meio, má gestão, falta de gente, falta de infraestrutura, por isso é que as agências vão analisar tudo isso antes. Não deu certo, não deu. Ninguém pode ser penalizado. Aliás, isso está contabilizado já, Juliana. Tá? Isso já está contabilizado. É o que as empresas fazem com investimentos de alto risco. Em empresas, startups, por exemplo. Elas investem 100 milhões de reais em 20 empresas pequenas, startups, esses angels, investidores anjo, sabendo, já contabilizado, que vão aplicar dinheiro em 15 empresas, mas uma vai dar um resultado que vai valer por todas as outras. Então, o risco está compatibilizado, Juliano. De maneira alguma, um pesquisador bem intencionado e que fez as coisas certas deve ser... Então, não cabe nenhuma punição, obviamente, de maneira alguma. E não é desmérito também não dar certo. A gente morre de medo de falar que não deu certo. Veja, pesquisa é assim. Não é desmérito nenhum falar que a pesquisa não deu certo. Ora, minha hipótese não funcionou. Faz parte do processo. Agora, projeto de pesquisa para contratação é um negócio muito mais complexo. Aí depende da instituição, do departamento, do país, depende da banca. As variáveis são muitas, Juliana. É muito complexo um negócio desse. Muito complexo. Porque a banca, dentro de uma mesma instituição, dentro do mesmo departamento, a banca de hoje pode olhar e querer do projeto alguma coisa, a banca do próximo concurso pode querer uma coisa totalmente diferente, você não sabe o que sai da cabeça da banca. Então, isso é muito complexo. Mas uma ideia, uma base de tudo. Veja, você vai prestar concurso, tem que apresentar um projeto de pesquisa. Bom, primeiro, conheça a instituição para onde você está indo. Não adianta você falar que você vai usar lá o acelerador de elétrons, se lá não tem, ou se você está a 2.000 quilômetros do síncroton.
Isso tudo a banca vê. E são erros tão bobos que a gente comete. Tá? Conheça a instituição, conheça qual é a personalidade da instituição. Eles têm uma tradição de trabalhar em que área, ou em que área, ou em que área. Eu consigo, com a minha pesquisa, me encaixar nisso? Conheço quais são as pessoas. Será que eu posso contar com a colaboração no início de alguns outros professores para usar infraestrutura, para usar equipamentos, para usar materiais de consumo, material e recursos? Né? Tudo isso, se aparecer no projeto de pesquisa, a banca vê que é uma coisa pé no chão, factível e pode ajudar bastante. Tá? Mas é um caso muito complexo, porque aí envolve um monte de variáveis que a gente não tem controle. Mais alguma pergunta, pessoal? Fala. Para ter um pensamento grande, para ter ideias novas, a gente tem que ter um senso crítico, né? De perguntar qualquer coisa que a gente lê. A gente lê artigos que não faz nenhum sentido, mas a gente acredita nele. Porque uma menina leu que o bicho de seda pode sentir o cheiro do bicho feminino de 3 quilômetros. E eu falei, isso é possível. Ela colocou nas citações dela. Porque é falta do senso crítico, né? Então, no Brasil tem alguma disciplina ou algo que provoca pensamento crítico? Isso é a minha pergunta. Como que é seu nome? Estagiário. Veja, isso não é uma ótima questão. É fantástico isso que você colocou. Só foge da dimensão que nós estamos aqui hoje nesse evento, porque isso é uma questão de formação básica. Né? E esses aspectos, não só de pensamento, de formação do pensamento, de despertar curiosidade, senso crítico, mas até coisas mais fundamentais de interpretação de texto. E a gente percebe claramente que está muito degradado no nosso ensino fundamental e médio. Então, eu não sei o que te falar. Aí é uma questão muito mais complexa. Mas você tem toda a razão, e eu concordo com você. Né? É que eu atuo nessa área em que vocês chegam na universidade. Claro que tem pessoas que formam senso crítico, porque já foram mais bem treinados ou acostumados, tem, mas outros também, por outro lado, são muito mal formados, mas pode corrigir isso durante o voo, pode se empenhar e tirar essas limitações durante a sua etapa aqui na universidade, principalmente na pós-graduação. Pode. Pode, e eu tenho visto que pode. Muitas pessoas com uma formação bem mais simples, talvez até deficiente, parece que tomam noção do problema e recuperam durante mestrado, doutorado e pós-doc e viram cientistas brilhantes. Eu tenho visto isso. Tá? Mas você tem toda a razão, é um problema muito mais fundamental e eu não sei como se resolve. Aí é outra história. Próxima pergunta, só a última pergunta. Professor, eu acho que, complementando a primeira pergunta, eu concordo com a colocação que pesquisas ousadas têm que ser feitas principalmente pelo pós-doc, porque está na borda da área, tudinho, e é uma pessoa um pouco mais madura em relação a levar a ciência. Mas, quando vem essas perguntas, eu acho que surge aquela preocupação, né? Como ainda está nessa fase, como o professor Krieger falou, na interface entre procurar qualidade com quantidade, onde é que fica a produção, né? Porque, constantemente, que a gente vê na avaliação, principalmente de alguns concursos, principalmente de institutos que estão preocupados mais com formação de massa do que pesquisa, né? Ele quer saber de produção, quer saber o quanto você fez, quanto você está produzindo, qual é a revista de impacto que você produziu, mas quando se pergunta se você fez alguma coisa de alto risco, que valeu a pena, normalmente, às vezes, nem vem essa pergunta num concurso. Aí queria tipo assim, onde é que o pós-doc hoje, o pós-doc agora, que está trabalhando justamente na transição, onde é que ele tem que focar? Tanto na de risco ou focar também um pouquinho na produção? Você já respondeu a sua pergunta. Como você chama? Vinícius. Não existe produção em ciência. Isso é uma coisa muito equivocada, um conceito esquisito. A gente falar fica até estranho. Aposte na qualidade. Onde eu vou apostar? Em ciência de alto impacto, em produção? Isso não faz o menor sentido. Desculpa, eu sou com muita educação, eu sou todo tipo de coisa. Não faz sentido. Porque a ciência no mundo, ela é feita de maneira ousada. Não existe ciência no mundo, estou dizendo da grande ciência, que é feita de maneira produtiva. Isso não existe, isso não faz parte. Os grandes centros
Por que os Estados Unidos estão lá na frente em termos científicos e nós não estamos? Você acha que os pós-docs lá trabalham mais do que os nossos? Porque eles atiram em coisas de alto risco, ousadas, certo? Só por isso. Então, essa é a ciência que tem que ser feita, principalmente em épocas de crise. Não dá para fazer ciência, aquele arroz com feijão, aquela coisa sistemática. Você vai publicar? Vai. Você vai aumentar? Vai ter 20 artigos? Vai. Porque tudo que a gente tiver capacidade de esboçar na forma de um manuscrito hoje, a gente acha uma revista para publicar. Paga ou não, mas a gente acha, não se preocupe. Mas não compensa a médio e longo prazo. Por exemplo, concursos na USP, ninguém mais está preocupado com o número. Ninguém. Todas as bancas que eu tenho visto e participado, está preocupado com qualidade. É muito diferente. Então, o cara que vem com 2 natures no currículo e o outro cara que tem 40 artigos em revistinhas, né? Não tem comparação entre um e outro. A banca vê isso. Então, agora, CNPq, CAPES, que ainda vai ver numerologia, aquela coisa, é o que o Krieger acabou de falar. Nós estamos numa etapa de transição que o modelo de política científica tem que ser adaptada, tem que ser ajustada. Mas se eu tivesse que dar um conselho para vocês, apostem na qualidade. Porque pensa no seguinte, ó, ciência mundial, não é? Então veja, mas eu quero prestar lá naquela universidade, lá eles privilegiam, eles querem só que o cara quer ver produtividade, quer ver se o cara tem 30 artigos, 40 artigos. Né? Bom, mas imagina se não der certo. Você tem que pensar na sua formação. Eu sou pós-doc, eu estou me formando, eu já sou cientista, eu quero qualidade. Porque se não der certo nessa universidade que eu quero, eu posso ir para o exterior. Se você galgar um emprego no exterior, o que, aliás, é uma boa saída para muita gente hoje em dia, certo? Em épocas de crise, é muito bom pensar nisso. Você acha que o figurão de lá está preocupado nos seus 20 artiguinhos dessa revistinha que ninguém conhece, ou ele está preocupado nos grandes avós? O que ele vai ver? Então, essas pessoas que já conhecem, já estão na ponta do sistema, na ponta da cadeia científica, eles dão valor para coisas ousadas, de alto risco, de qualidade. Aposte nisso, tá? Tire essa outra coisa da sua cabeça, aposte em coisas de ponta. Vai dar certo? Em todos os casos? Não. Você vive com o pé no chão. Também se eu chego na renovação da minha bolsa de pós-doc, eu só tentei coisas ousadíssimas, mas não deu nada certo, eu não publiquei um artigo em 2 anos. Pode acontecer, certo? Será que o referi vai entender isso? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vive no mundo real. Eu passo isso com os meus alunos. Então, veja, tem um pouco de jogo de cintura. Teste tudo que é ousado. Teste um pouco também. Tente fazer coisas em parceria, não? Aquelas que podem ser menos impactantes, mas que ainda dariam boas publicações, coisas mais perto do dia a dia. Usa a sua inteligência, mas não deixa de ter como meta as coisas mais impactantes. Essa é a minha dica, tá? Porque, por exemplo, em concursos, na USP, por exemplo, nas nossas áreas, eu sei que quantidade versus qualidade, esse negócio, esse binômio não existe mais. O que você quer é qualidade. Certo? Mais perguntas? Não, mais nenhuma. Nenhuma. Então tá bom. Reencontramos-nos às 14 horas aqui. Obrigado, pessoal. Bom Até almoço. daqui a pouco.